Tamo junto! Vamos chegando com o show da Série C, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Rodada de golaços, de muitas expulsões, de grandes viradas e também de algumas boas defesas dos goleiros. Terminamos a rodada de número 4 com 3 times praticamente dividindo a ponta da tabela com 10 pontos e 4 equipes que ainda não conseguiram vencer dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Esse cara aí marcou um golaço, a gente já vai ver por aqui. E a gente começa exatamente com esse jogo, direto do Frasqueirão, ABC e Ituano. Um dos jogos que abriram a rodada de número 4 da Série C no último sábado às 5 da tarde. O ABC pressionado, o Ituano querendo ficar na liderança da competição e saiu atrás. Acabou soltando essa bola o goleirão Saulo e o Bruno Bispo aproveitou ali dentro da área, zagueiro do ABC, para fazer 1-0 para a equipe potiguar. Cobrança de falta do Carlos Eduardo, o Saulo não foi bem na bola e o Bruno Bispo tava ligadaço. Época de conclave, o Bispo tem que estar a postos, né? Bola pro fundo do gol, 1-0 para o ABC. Bruno Bispo também iniciou essa jogada aí, ó, aos 13 minutos da primeira etapa. Depois o cruzamento veio para a área e o Carlos Eduardo não conseguiu aproveitar de cabeça. ABC que chegou para esse jogo ainda sem vencer no campeonato e com um estigma de tomar alguns gols na reta final dos jogos. Quase fez o segundo aí nessa finalização do Whindersson. Só que aí veio o Ramon e fez essa pintura em cobrança de falta. Quem disse que não tem gol de falta no futebol brasileiro? Liga no Nosso Futebol, se liga na Cezinha. Ramon, no ângulo. Golaço do camisa número 11 do Galo, para deixar tudo igual aos 28 minutos da primeira etapa. Levantamento para a área, trabalho para o goleiro Saulo. E no chute de fora a bola se fez aos pés do Alisson, que desperdiçou uma chance inacreditável. O Alisson não costuma perder não, hein? Ídolo da torcida do ABC. Acabou desperdiçando uma grande chance. Início do segundo tempo, o ABC veio pra cima e nessa finalização o Saulo agora mandou legal, espalmou pela linha de fundo para ceder o escanteio pro time da casa. Saulo, aquele goleiro criado nas categorias de base do Botafogo do Rio. E depois dessa jogada teve finalização direto pela linha de fundo. O Ituano tentava chegar ao gol da virada. Aliás, eu falei por aqui, né? Uma rodada de grandes viradas. Mais uma defesa do Saulo. Agora na finalização lá da esquerda. Bola ajeitadinha para trás e o Matheus Martins dando mostras do que viria a fazer no jogo. Fez um bom segundo tempo de partida o Matheus Martins, criando oportunidades, chegando na área. Aí a finalização do Lucas Mota para uma defesa em 2 lances do Saulo. Era o ABC que eu dizia, pressionado para buscar sua primeira vitória no campeonato. Só que nessa pressão acabou exposto e na arrancada do Vinícius Popó, o goleirão Felipe Garcia acabou cometendo pênalti aos 33 minutos. Experiente goleiro Felipe Garcia, ex-Santos, ex-Fluminense, parando na falta a arrancada de um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série C. Porque o Vinícius Popó não só arrancou, driblou, sofreu pênalti, mas também partiu para a cobrança naquela última suspirada e soltou o pé direito para virar o jogo pro Ituano fora de casa. Terceiro gol do Vinícius Popó nessa edição da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Ituano na frente aos 35 minutos do segundo tempo. Dizem que sempre que o Vinícius Popó marca, o Ituano vence. Mas não foi tão fácil assim não, viu? Porque o ABC veio pra cima, o Saulo quase entregou aí nessa cobrança de escanteio. Depois teve esse chute, olha onde meteu essa bola
O Anderson Rosa, por muito pouco, não fez um golaço. Aí a diferença da fase, né? A do Ramon na cobrança de falta, batendo a travessão, parte de dentro e entrou. Essa do Anderson Rosa não entrou, mas a do Matheus Martins, eu falei, fez ótimo segundo tempo, o atacante da equipe do ABC. E nessa aí aproveitou a sobra na área com o cruzamento do Alisson para se antecipar a marcação e fazer a festa do torcedor no Frasqueirão. De novo para você, finalização que bateu no rosto da defesa. E aí o Alisson bate pro meio e o Matheus Martins vem lá da ponta esquerda para se antecipar a marcação do Tássio e mandar pro fundo do gol. Tudo igual, 2-2 aos 44 do segundo tempo. Empate consolidado, garantido? Coisa nenhuma, porque aí apareceu o experiente Neto Berola com uma arrancada genial e gelado na saída do goleiro Felipe Garcia, frio demais. Um toquinho sutil por cobertura para fazer um dos golaços dessa quarta rodada da Série C. Você tem dúvida de que esse gol aparece aqui no nosso top 5 no final do show? Olha o que fez o Neto Berola. Já deixou o primeiro na saudade. Depois veio a segunda marcação e já foi pro chão. E o toquinho na saída do Felipe Garcia, do atacante de 37 anos. Respeitem a história do seu Sóstenes. 10º gol do Neto Berola na temporada, o primeiro na Série C. Espetáculo de gol para garantir a vitória do Ituano. E mais uma vez o ABC perdendo em casa ou deixando pontos pelo caminho jogando em casa nos últimos instantes da partida. Ituano com essa vitória e com o saldo de gols, liderando a Série C ao final da quarta rodada com 10 pontos. Mas foi só a primeira virada da rodada, tá? Agora a gente vai falar de outro paulista que vai bem demais. A macaca querida, a Ponte Preta, recebendo o Anápolis, recém-chegado à Série C do Campeonato Brasileiro, vindo da D. E foi o Anápolis quem levou perigo primeiro nessa finalização de fora da área. Perigo relativo, né? Cruzamento para a área. E a boa intervenção do goleiro. Ponte Preta que montou um elenco experiente para a disputa dessa temporada, sob comando do Alberto Valentim, sem tanta experiência assim em Série C de Campeonato Brasileiro. Foi se soltando, foi levando perigo, 2 pancadas do Elvis. E aí a jogada do Jean Dias pela direita, cruzamento que desvia, mata o goleiro no meio do caminho e o Jonas Toró aparece na segunda trave para marcar o segundo gol dele nessa edição da Série C do Campeonato Brasileiro. De cabeça, jogador com passagens pela categoria de base do São Paulo, já tinha marcado contra o Retrô neste Brasileirão da Série C, também jogada com assistência do Jean Dias. A duplinha do Alberto Valentim no ataque fazendo a diferença para a Ponte. E teve mais da macaca, tentativa de cruzamento, essa aí passou perto, mas tocou no teto da rede pelo lado de fora. Verrone cruzou e quase pintou o desvio ali dentro da área do Denner. Tentativa de finalização também do Jonas Toró, acertando a rede pelo lado errado. Mais um chute agora do Arthur. Reta final de primeiro tempo, o Anápolis tentava chegar ao gol de empate. Toque de cabeça para o meio e nada feito. E nessa boa chegada do Maguinho à linha de fundo, tava lá dentro da área o Dudu para aproveitar a sobra. Bonita jogada pela direita que começa outra vez com o Jean Dias. E no cruzamento do Maguinho, que vai muito bem ao ataque, o Dudu apareceu e trocou a passada na hora certa, né, para tocar essa bola de chapa para o fundo da rede. A obrigação passou a ser do Anápolis na segunda etapa de partida. E aí apareceu o brilho do experiente Diogo Silva, já tinha sido um dos melhores goleiros do Campeonato Paulista e vai se destacando também na Série C do Campeonato Brasileiro, sendo muito exigido nesses chutes de meia distância do Anápolis, o espacinho ali na cabeça de área que a Ponte Preta deu no início do segundo tempo. E o Diogo Silva trabalhando na moral para segurar esse resultado importante para a macaca.
Aí cruzamento do Natan Bahia, aliás, bola ajeitada pelo Natan Bahia, finalização de fora da área do Neto Acará, para mais uma ótima defesa do Diogo. Goleirão de 38 anos da equipe da Ponte Preta, que voltou a chegar ao ataque com o Elvis, tendo uma oportunidade de ouro. Já fez um gol parecido contra o Confiança nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E aos 21 minutos, eu falei na abertura do programa, né? Foi uma rodada de expulsões e o Arthur deu essa garoteada aí. Uma falta que paralisou uma saída do Anápolis para o contragolpe. Ele já tinha cartão amarelo recebido aos 42 do primeiro tempo. E acabou expulso de campo aos 23 da segunda etapa por essa infração aí, ó, cometida em cima do Denner. Ponte Preta com um a menos e com mais da metade do segundo tempo para jogar. E mesmo assim se manteve até com algumas oportunidades, como nessa bola parada, bem defendida pelo Paulo Henrique. Tentativa de lançamento para a área, tranquilidade do Diogo Silva. E nessa chegada à área, o Fábio teve uma oportunidade quase que imperdível, né? Podia ter batido cruzado para o meio. Acabou mandando direto para fora. Aos 36, mais uma chegada do Anápolis e o Diogo Silva outra vez trabalhando. E quanto mais o relógio se aproximava do final, mais o Anápolis se desesperava. Afinal de contas, a equipe goiana só tem um golzinho marcado nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Bateu na porta, mas a Ponte Preta não abriu. Final de jogo no Moisés Lucarelli, vitória da Ponte, 2-0, também chegando a 10 pontos no campeonato. Uns com tanto, outros com tão pouco. Um jogo entre Floresta e Retrô, com duas equipes que pontuaram pouco até aqui no Campeonato Brasileiro da Série C. Retrô um pouquinho melhor, com uma vitória e um empate e uma derrota até a chegada nessa quarta rodada. O Floresta, que ainda não tinha vencido nenhum jogo na competição, mas chegou a 1-0 com Tomás Kaique de cabeça. Cobrança de falta lá pra dentro da área. E ele conseguiu se ajeitar para mandar essa bola pro fundo do gol. Zagueiro grandalhão, Tomás Kaique, 1,92 m de altura, aproveitando a estatura para colocar a equipe cearense na frente. O Floresta, o Highlander da Série C. Tem passado aperto nos últimos anos, mas tem se mantido. Tendo pela frente um Retrô com o uniforme que faz jus ao nome do time e que está chegando nessa temporada acesinha. E chegou também perto do gol com o Hadsley em algumas oportunidades nessa bola de fora da área que o Hadsley tem no seu repertório. Mais um chute longe. E o Dalton segurando firme. Aliás, partida importante do Dalton, né? Que já passou um pouquinho de tudo nesse começo de Série C do Campeonato Brasileiro, incluindo aquela coisa pitoresca da nova regra. Ele ficou os 8 segundos com a bola na mão, dentro da área. Escanteio em que saiu o gol do Caxias, que derrotou o Floresta por 1-0 na estreia da Série C. Floresta que também no ataque ainda não mostrou muito poderio, muito poder de fogo, e a gente está vendo aí pelos melhores lances da equipe cearense que não são chegadas tão perigosas assim contra o gol defendido pelo Fabian Volpe ao longo da partida. O Retrô chegou até dentro da área e nesse cruzamento o Hadsley teve a oportunidade, mas carimbou a marcação no meio do caminho. Foi rondando a equipe pernambucana de Camaragibe, só que nesse cruzamento o Dalton estava lá firme para fazer a defesa. Mais um lance de bola parada do Floresta e dessa vez o Fabian Volpe, o primo do Thiago Volpe, estava lá no gol para mais uma intervenção importante, mantendo o Retrô vivo no jogo, em busca do empate até o finalzinho. E o Hadsley ainda tentando de fora da área. Nessa aí o Dalton só precisou acompanhar com toda a sua experiência. Lançamento do Salomão. Bola ajeitada para trás, o Maicon Douglas bateu com desvio e essa bola deu no travessão do Floresta. Você também ficou com a impressão de que o Dalton tocou nela? Vamos ver de novo? Acho que sim, hein? Um desviozinho sutil do goleiro do Floresta para empurrar essa bola para o travessão, talvez?
salvando, garantindo a primeira vitória do Floresta nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Salto importante da equipe cearense, chegando a 4 pontos e indo para a 13ª colocação. Por sinal, alcançando a pontuação do Retrô, também com 4 pontos conquistados até aqui na Série C do Campeonato Brasileiro. Última chance da equipe pernambucana, já aos quase 50 minutos. E o toque de cabeça tranquilo para a defesa do Dalton, que ainda fez aquela cerinha na regra. Falei que tinha sido a última, né? Ainda teve tempo para mais uma, mas a finalização acabou se perdendo nas nuvens da bonita noite cearense. Já no domingo, dia 4. Vibração dos jogadores do Floresta, primeira vitória da equipe no Campeonato Brasileiro da Série C. O Floresta chegou à sua primeira vitória na competição, mas nos aflitos o Náutico... Nananina não, ainda nada de vencer nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Mais um jogo complicado diante da torcida do Náutico. Da última vez que tinha atuado em casa, propôs o jogo e chegou perto da vitória, mas o Botafogo da Paraíba resistiu num 0-0. Nessa aí também começou firme com o Kelvin, aquele mesmo, bem rodado Kelvin, batendo na trave logo aos 2 minutos. O desespero do Guilherme dos Anjos, o filho do Hélio dos Anjos, treinador da equipe do Náutico. Kelvin falando que é uma das últimas chances, um tudo ou nada na carreira. E olha essa defesa do Muriel. Num jogo em que ele mostrou assim, Maninho aprendeu comigo tudo que ele sabe, viu? Irmão do Alisson Becker, goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, pegando essa finalização do Tomás de dentro da área. E depois também nessa cabeçada para impedir o gol do Bruscão, o Brusque, de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Time muito forte na bola aérea até aqui na competição. Início de segundo tempo. E foi o Brusque quem chegou com perigo pela primeira vez na segunda etapa, nessa finalização do Guilherme Pira, que não pirou o Muriel. Outra vez o Guilherme Pira, abrindo o jogo aqui pela esquerda com o Alex Juan, e o cruzamento para dentro da área foi desviado pelo ataque do Brusque, se perdendo pela linha de fundo. E aí a gente vai ter um lance polêmico no jogo. Paulo Sérgio, perdendo a cabeça, já tinha estado nervoso no jogo contra o CSA fora de casa. E nessa aí, diante do Bandeira, segundo a equipe de arbitragem, agrediu o zagueiro Jean Torres. E foi punido com o cartão vermelho. O Paulo Sérgio deixando o Náutico com um jogador a menos aos 16 minutos da segunda etapa. Deu uma bica ali em cima do Torres, né? No replay, aliás, no ângulo aproximado, nenhuma dúvida da pancada distribuída pelo Paulo Sérgio, valendo a expulsão do artilheiro do Náutico na temporada e um dos artilheiros da Série C do ano passado, com 10 gols. Com um a mais, o Brusque tinha a vantagem de vir para cima, chegou com perigo aí nessa finalização cruzada, que acertou a rede pelo lado de fora, e mais uma pancada de fora da área, a bola se perdeu à esquerda do gol do Muriel. Só que aí aos 22, o Brusque já tinha um jogador a menos. Foi expulso de campo o Alex Paulino nesse lance, aos 19 minutos da segunda etapa, perdeu o controle da bola e deu uma entrada criminosa em cima do Auremir. Cartão vermelho direto pro Alex Paulino. Se a gente viu a do Paulo Sérgio, também não vai deixar de mostrar a do Paulino, né? Entrando por cima da bola, trava de chuteira, todas as ferramentas da caixa no tornozelo do Auremir. No 10 contra 10, ainda superior o Brusque. Toque de cabeça, se perdeu ali com desvio pela linha de fundo. Aliás, o Hélio dos Anjos criticou duramente a atuação do Náutico na sua coletiva pós-jogo. Não gostou nada do que viu o time apresentar, especialmente no primeiro tempo. No segundo, quase chegou a vitória, ainda já nos acréscimos, com esse toque de cabeça do Patrick Alain, que você vai ver no replay,
tocou no travessão na forquilha. E no último lance, o Muriel sai do gol, evita o ataque e o árbitro encerra a partida. O Josué Reis de Jesus Júnior. Empate sem gols, 0 pro Náutico, 0 pro Brusque. Melhor para a equipe catarinense, que ainda tem vaga cativa até o momento no G8 da competição. E que também levou um pontinho fora de casa dessa viagem até o Estádio dos Aflitos. Voltamos pro sábado. Almeidão em Tombos, Tombense e Itabaiana. E você tá vendo assim só a saída de jogo, achando que não vai acontecer nada nisso aí. Mas muito cuidado quando você tem em campo um jogador que no nome tem a alcunha de ligeiro. É, isso mesmo. Porque logo antes dos 30 segundos, a bola recuada e o Anderson Ligeiro vai correr, obviamente, mais do que todo mundo. E na cara do gol não vai desperdiçar, né? Gol do Tombense aos 28 segundos da primeira etapa, com Anderson, vírgula, o Ligeiro. 1-0 para a equipe da casa. E respeita a assistência do Matheus Aurélio, né? Anota lá! Mais uma assistência, ou uma assistência na conta do goleiro do Tombense, servindo um ótimo passe para o Anderson Ligeiro marcar antes dos 30 segundos. Roubada de bola no campo de ataque do Tombense, que jogava em casa e que na última vez atuando em casa venceu no Campeonato Brasileiro da Série C. Jogo de segunda rodada diante do Figueirense. 3-2, apertadinho. Aí a finalização do Anderson Ligeiro, que quase marcou na sutileza o segundo gol aos 37 do primeiro tempo. E saiu reclamando de um desvio. Segundo ele, se não tem desvio, era caixa, professor. Finalzinho do primeiro tempo, toque de cabeça para uma grande defesa do Matheus Aurélio. E pode esperar, tá? É só a primeira boa intervenção do Matheus Aurélio no jogo, porque o segundo tempo prometia um Itabaiana mais arisco, mais aceso no jogo. Cruzamento da esquerda, mais um toque de cabeça, mais uma defesa do Matheus Aurélio. Itabaiana com uma vitória em 3 jogos na Série C até então. Chegando para essa quarta rodada com uma vitória e 3 derrotas. Rafael Silva, dando trabalho pro goleirão. Jogador que está vivendo boa fase com a camisa do Tombense. O Jefferson teve que trabalhar. E o Matheus Aurélio, mais ainda. Agora na finalização de fora da área, uma defesa firme do goleiro do time mineiro. Mais um cruzamento, bola que passou por todo mundo. E quem tá lá para salvar a equipe de Tombos? O Matheus Aurélio. Sem deixar a peteca cair. E que tá essa canetinha aí na sobra de bola, hein? Para mais um chute de longe do Kevin. E mais uma defesa do Matheus Aurélio. Pareceu meio esquisito, né? Mas você vai ver na repetição aí, ó. Tentou a canetinha o Kevin, ficou só o drible ali pra cima do Rafael Silva. E a bola quicando praticamente na risca da pequena área. Aí, pênalti a favor do Tombense. O jogador do Itabaiana acabou errando o corte. E na sequência, fez a falta o Copete em cima do Jefferson Renan. Pênalti nos pés de quem? Rafael Silva, um dos artilheiros da Série C do Campeonato Brasileiro. 3 gols pra ele. Goleiro para um lado, bola para o outro. Coisa linda de Deus. Dobrando a vantagem do Tombense no jogo. Tá aí o Rafael Silva deslocando o Jefferson. Tinha marcado 2 vezes naquela vitória que eu mencionei contra o Figueirense. E agora também anotando mais um gol em mais uma vitória do Tombense em casa nesse começo de campeonato. Tombense 2 jogos em casa, 2 vitórias.
7 pontos conquistados até aqui na competição, também com um lugarzinho dentro do G8. E aí o momento de mais uma expulsão, como tivemos cartões vermelhos nessa quarta rodada da Série C, né? O João Cabral, nome de poeta, não fez exatamente a poesia em movimento, não. Na pancada ali, foi expulso de campo. E já na reta final do jogo, mais uma defesa do Matheus Aurélio para garantir o resultado. Para a equipe do Tombense no Almeidão, 2-0. O Itabaiana sofrendo a sua terceira derrota no campeonato. Em 4 jogos. A situação não tá fácil, hein? O time tá com a mesma pontuação do ABC, que nesse momento abre a zona de rebaixamento. Mas classificação é papo para daqui a pouco. Porque agora a gente vai pro Colosso da Lagoa. Domingo à tarde, solzinho tímido, em Erechim. O Ipiranga recebendo o CSA. E aos 12 minutos o Canário chegando pela direita. Boa jogada do Roger. Ali pela direita. E nessa cobrança de escanteio, o Charles chega na antecipação para completar o escanteio batido pelo Vitor Marinho. 1-0 para o Canário. E é bom dizer, né? Canário. Quando o locutor tá fanho, é bom deixar tudo bem explicadinho. A gente já viu disso aqui no Instagram do nosso futebol. Charles batendo nas veias. 1-0 pro Ipiranga. 34 minutos e mais uma finalização. E essa aí o Gabriel Félix teve que conferir, viu? Chute fora da área do Kaique, lateral esquerdo da equipe do Ipiranga. Também teve chute de fora da área do CSA. Deu uma moscadinha o Edson nessa, né? E a bola acabou explodindo na trave. Na finalização do Brian. Mais interessante jogador de meio de campo nesse começo de campanha do CSA na Série C. CSA dirigido pelo Igor Magalhães, que estava aqui na parte de baixo da tela, ó, conversando com o quarto árbitro do jogo no momento aí, quase final do primeiro tempo. Mais uma do Brian, já na segunda etapa, toque de letra, cruzamento pro meio. E que chance teve o CSA, só que antes do Igor Bahia chegou a marcação, mandando embora pela linha de fundo. Segundo tempo de poucas oportunidades. O William Gomes chegou aí nessa dividida e pela falta vencida, o Felipe Albuquerque tomou o segundo cartão amarelo e foi pra rua aos 44 minutos do segundo tempo. Um show da Série C com um show de cartões vermelhos. Vermelhou também no curral do CSA, no curral do Felipe Albuquerque. E aí com um jogador a mais foi só sustentar a vantagem, ainda teve chute de fora da área sem tanto perigo e o Ipiranga usando a vantagem de jogar no Colosso da Lagoa para conquistar mais uma vitória na competição. É o time que fecha o G8 nesse momento no Campeonato Brasileiro da Série C, deixando o CSA fora desse grupo de frente que estaria nos quadrangulares do acesso. Final de jogo em Erechim. Vitória do Ipiranga magrinha por 1-0. Mais 3 pontos importantes na conta da equipe canarinho. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você os jogos de segunda-feira, o top 5 dessa rodada, grandes defesas também do nosso paredão, momento que é isso. Mas agora, mais um grande jogo dessa rodada de número 4 da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que teve grandes viradas no sábado, entre as quais esse jogaço aí entre Maringá e Confiança. O Confiança tem o nome. E dá uma olhada na jogada do Valdir Júnior, que arrancada monumental, que golaço! Mais uma daquelas para figurar no top 5 do show da Série C. Fala aí.
Que jogada do Valdir Júnior, lateral direito, foi lá dentro da área para marcar um dos belos gols da rodada. 1-0 para o Confiança. Confiança tem a confiança no nome, mas quem chegou embalado foi o Maringá, né? Vinha na liderança, ou um dos líderes, né? Um dos times com 7 pontos. Até essa quarta rodada de Campeonato Brasileiro da Série C. Rafael William trabalhando bastante. E aos 23 minutos, lance que muda jogo, né? Terceira expulsão do Maringá no campeonato. Foi pra rua o Buga. Você vai me dizer que ele bugou no lance e puxou a camisa do Dionísio 2 vezes? O último homem, não tem jeito. Cartão vermelho do Lucas Rechatikuhor, o árbitro do jogo. Ficou com um a mais cedo no jogo Confiança. Quase chegou ao segundo gol na cobrança de falta. Mas não chegou, né? E o Maringá não desiste. Olho no trabalho do Dogão, hein? Já trazendo dificuldades, inclusive, na Copa do Brasil pro Atlético Mineiro. E o que fez o Rafael Mariano nessa? Goleiro experiente, foi lá no alto e ficou com as penas do frango na mão. Soltou essa bola nos pés do Matheus Moraes. Segundo gol dele na Série C. Aliás, o segundo em 2 jogos consecutivos, né? Marcou contra o Londrina no empate na última rodada. E agora nesta quarta rodada também mandando para as redes o seu golzinho para deixar tudo igual. Um pro Maringá, um pro Confiança. Chegou mais uma vez esse ótimo lançamento, né? Finalização do Dionísio, que passou com perigo. Veio o segundo tempo. E olha que enfiada de bola maravilhosa pro Dionísio na cara do goleiro. Confiança é o nome do time. E dessa finalização do Dionísio cá pra nós, né? Que tapinha, sutil. Coisa linda, com a Lili demais para colocar de novo a equipe sergipana na frente e fora de casa. 2-1, mas você acha que o Maringá vai desistir do jogo? Chute de fora da área, Rafael Mariano trabalhando. Cruzamento, toque de cabeça, bola pela linha de fundo. Mais uma jogada do Matheus Moraes e quase que o Rafael Mariano entrega a paçoca de novo, hein? 15 minutinhos, bola alçada e nessa finalização que não foi muito forte do Matheus Moraes, o Rafael Mariano deixou viva e o Tito tava lá astuto para mandar essa bola pro fundo da rede, zagueiro revelado pelo CSA. O Tito marcando o gol de empate do Maringá aos 15 minutos do segundo tempo. O Dogão mesmo com um jogador a menos, indo em busca. E nesse lance já deu um cheirinho da virada que estava por vir. Mas se você estava sentindo um cheirinho, eu vou te dizer quem é que marcou o terceiro gol do Maringá no jogo já já. Finalização do Matheus Moraes ali para boa defesa do Rafael Mariano. Teve outro Matheus Moraes, mas essa mandou para longe. Mais um chute da entrada da área. Para firme defesa do goleiro. E o cheirinho da virada foi concretizado pelo Bruno Cheron. Lá dentro da área. Recebendo o lançamento na falha de um Confiança que ficou exposto, curiosamente, depois de tomar um empate com um jogador a mais em campo. E o Bruno Cheron aproveitou. Veio do banco para marcar o gol da vitória do Maringá no WD. O Maringá 3 vezes teve jogador a menos nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Sabe o que aconteceu? Ganhou as 3 partidas. Na que não teve, empatou com Londrina. Será que vai rolar a superstição? Será que no próximo jogo já entra com 1 a menos o Maringá? Acho que não, né? Reta final de jogo que se aproximava, o Confiança evidentemente tinha que sair pro jogo, né? Tinha que vir pra cima. O Valdir Júnior nessa cobrança de falta até levou perigo. E aos 49 do segundo tempo, o juiz apitou e encerrou o jogo. Grande virada do Maringá.
Um dos times com 10 pontos até o momento na Série C do Campeonato Brasileiro. E agora estamos no brinco de ouro da Princesa para Guarani e Botafogo da Paraíba. Olha o Wallace aí, jogando no gol do Botafogo em substituição ao goleiro Michael, que tinha sido expulso na última rodada. E trabalhou bem na primeira, mas na segunda, não sei se é do seu tempo, mas valia até a vinhetinha dos Trapalhões nessa aí, né? O Wallace acabou atropelando o Wendel Lomar. Bola mesmo? Nada, né? Ai, papai. Cobrança de falta do Emerson Barbosa, dando aquele susto. Tava só aquecendo o lateral esquerdo do Guarani. Botafogo da Paraíba, que para esse duelo fora de casa apostou na experiência do Silvinho e do Camilo no seu setor de meio de campo. Você viu ali a finalização do Silvinho. Rafael Bilu, esse jogou demais, viu? Chute de fora da área que levou algum perigo ali a meta do Botafogo. Mais uma dele, ó. Tentou o toque na ultrapassagem, não conseguiu e depois chapou essa bola no travessão do Wallace. Ia ser um golaço do Rafael Bilu, viu? Armando um salseiro no primeiro tempo de jogo. Mais uma dele. Girando no meio de dois. Cortando pro pé bom, que é o canhoto. Já vai, Camilo. Já foi. O Wallace teve que trabalhar. Goleiro que foi bem nas oportunidades que teve também na temporada passada. Pela Série C com a camisa do Belo. Tentando superar esse emperramento na Cezinha. Chegou com perigo nessa finalização do lateral Eric. Chute que assustou o Andrei. Se de um lado o Wallace pegava o rabo de foguete de substituir o Michael, o Andrei que estreou com falha diante do Caxias, tentando se provar, né? Nessa partida, jogando em casa. Mais um chute de fora da área. Agora do Anderson Leite. Denis Júnior. Jogador trazido para ser o homem-gol da equipe do Guarani na temporada. E aí o Emerson Barbosa. Tabelinha pela esquerda. E você vai me dizer, o Emerson Barbosa quis chutar ou quis cruzar? Uma coisa é certa, né? Ele quis ajudar o Guarani e colocou essa bola nas redes, abrindo os caminhos da primeira vitória do Bugre na competição. Emerson Barbosa, lateral que apoia bem, que cobra faltas, que bate de fora da área. Nessa aí, talvez com uma dosezinha de sorte. Fazendo o primeiro gol do jogo, na reta final da primeira etapa, 1-0 para o Guarani. O Belo tentou a resposta. Jogada do Evandro. Silvinho abriu as pernas, coração, e o Gama bateu com perigo. Mais uma vez a finalização do Gama, a bola veio quicando, não estava fácil para chutar não, e o Gama bateu bem. Início de segundo tempo. Pênalti cometido pelo Andrei. Eu falei que ele precisava mostrar serviço depois de falhas na estreia, né? Derrubou o Denilson. Pênalti para o Botafogo da Paraíba. Mas onde você vê mais um problema para o Andrei Ventura, estava ali uma oportunidade também de redenção. Diante do Camilo, camisa 10 da equipe do Belo, o Andrei foi lá e catou o pênalti no canto esquerdo. Lembrando que o Henrique Dourado não estava em campo, é um especialista em cobranças de pênalti. Não estava presente ainda no gramado, depois entrou em campo. Nessa aí o Andrei não mandou tão bem não. Deixou a bola viva na grande área e teve a oportunidade de finalização o Belo.
E aos 20 minutos do segundo tempo, olha que bonita jogada do Guarani, ó. Rafael Bilu deixa na passagem, Denis Júnior espera o tempo certo para bater de primeira. Gol do Guarani, o segundo do time no jogo. O primeiro do Denis Júnior nessa Série C. O Guarani está precisando de gols dos seus centroavantes, depois da saída do João Marcelo, destaque no início de ano do Bugre, que foi jogar no Atlético Mineiro. 25 da segunda etapa, finalização de longe, bola desviada. E na cobrança de escanteio, perigo de novo. Na sobra, que ficou nas mãos do Wallace. Aí 30 minutos do segundo tempo, cruzamento para a área, o André saiu mal. E depois do bate-rebate, o ceifador Henrique Dourado conseguiu botar essa bola pro fundo da rede, fazendo jus ao velho ditado do Dadá Maravilha, né? Não tem gol feio. Feio é não fazer o gol, né, Dourado? Sexto gol dele na temporada, o segundo na Série C, mas foi só pro Botafogo, que acabou derrotado pelo Bugre. Primeira vitória do Bugre no campeonato. E daqui a pouquinho, times que, entre aspas, já realizaram o sonho de todo mundo na Série C, né? Jogar na segunda. Pessoal que jogou na segunda-feira, que você viu no nosso futebol, e você vai acompanhar na volta do intervalo. Nosso maior prazer: falar de futebol. Nossos convidados: personagens marcantes do mundo da bola. Um jogo muito direto. Nossa missão: te informar sobre o que rola dentro e fora de campo. Nossa resenha: o programa feito por quem entende, para quem conhece do assunto. Segunda-feira, às 10 da noite. É aqui, no Nosso Futebol. E tamo junto de volta com o show da Série C e os jogos de segunda-feira no Brasileirão da terceira divisão, aqui na tela do Nosso Futebol. São Bernardo e Londrina jogaram no 1º de maio. O primeirão em São Bernardo do Campo. Jogo que prometia muito pelas ideias das duas equipes, né? E começou com esse chute de fora da área do Foguinho, uma grande defesa do Luiz Daniel. O Luiz Daniel fazendo um belíssimo início de campeonato aí, defendendo a meta da equipe paranaense. Londrina tentava chegar também aos 10 pontos. Chegou essa quarta rodada invicto na competição. Mas o Claudinei Oliveira já tinha falado na chegada ao estádio que empatar seria muito bom. O time adotou uma postura bastante defensiva, ficou um pouquinho mais atrás esperando a equipe do São Bernardo, especialmente na primeira etapa, e a gente está vendo isso ao longo do primeiro tempo, né? Já teve chute do Pará, agora cruzamento fechado do Hugo Sanches e dá-lhe Luiz Daniel no jogo. Helder de volta à equipe, trabalhando pela direita com o Robinson, tapa para o Hugo Sanches, cruzamento fechadinho, deu trabalho para a defesa. São Bernardo buscando também uma vitória que seria importante para fazer com que o time igualasse a pontuação do Londrina e terminasse a rodada dentro do G8 da competição. Aí a primeira chance do Londrina no chute muito longe, sem tanto perigo. Também não foi tão perigosa assim essa cabeçada do Rodolfo, o rei do acesso. 7 acessos na carreira tem o atacante do São Bernardo. Cobrança de falta de longe. Defesa tranquila do goleirão do Bernou, Júnior Oliveira, mais uma vez substituindo o lesionado Alex Alves na meta do São Bernardo. Início de segundo tempo, olha que oportunidade teve o Rodolfo. A cabeçada para baixo é a tal cabeçada de manual, mas nessa não foi o caso, né? E o Luiz Daniel trabalhando mais, agora numa batida fechada do Silas, que entrou no segundo tempo. Mais uma do Rodolfo, agora ajeitando de lado. E o Robinson desperdiçando uma chance de ouro, viu? Segundo tempo mais aberto em termos de oportunidades, inclusive para o Londrina, que nessa fase do jogo começou a dar uma dominada e levar mais perigo para o gol do Júnior Oliveira.
Teve 2 chances nessa jogada, até a terceira, mas furou o Gustavo França. Você vai ver de novo, ó. Primeira finalização do Tauan Williams. Boa defesa do Júnior. Na sobra, o tiro travado pela marcação do São Bernardo. Bola que bateu, rebateu. E o Alisson chutou com muito perigo. Londrina que teve a entrada do Pablo Juan no segundo tempo. Jogador recuperado de lesão. Que fez essa jogada aí, ó. Para boa intervenção do Júnior Oliveira. No lance que gerou a revolta dos jogadores do São Bernardo, que entenderam que o Tauan participa do jogo estando em posição irregular. E aí essa jogada do Pablo, ó, drible da vaca em cima do Rafael Foster. E se não é, o Júnior Oliveira pintava mais um gol para top 5 nesse nosso show da Série C aqui no nosso futebol. Tocou de um lado, pegou do outro. É meia-lua? É rabo da vaca? É drible da vaca? Como é que fala aí onde você mora? É lance lindo do Pablo. E no final das contas, 0-0. Mas o que faltou de gol em São Bernardo sobrou no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Figueirense e Caxias se enfrentando. O Figueira que chegou pro jogo na lanterna do campeonato. E foi pra cima. Teve a chance com o Felipe Augusto. Driblou o goleiro, mas chutou pra fora. Valeu o momento ensina Romário aí pro Felipe Augusto. Teve mais chance o Figueirense ainda nos 10 minutos. E o Thiago Coelho começou a construir a sua história no jogo. Grande defesa do arqueiro do Caxias. Caxias que trocou de técnico recentemente, trouxe o Júnior Rocha. Estreou com vitória sobre o Guarani na rodada passada. E foi enfrentar o Figueirense fora de casa. No seu segundo jogo no comando da equipe. E teve pressãozinha do Figueira, tá? Calorzinho danado no primeiro tempo de jogo. Finalização que explodiu na marcação. Sobrou ali dentro, mas a arbitragem pegou falta de ataque. E aos 21 minutos, começa a aparecer outro nome desse jogo. O Helder, de fora da área, chute desviado. Teve um coordenador ontem que falou que foi um golaço. Não chegou a tanto. Um desvio no Líger. Um gol bonito do Helder. Para abrir o placar. Dá os créditos aqui pro meu parceiro Fernando Awad. Metadinha do primeiro tempo. E o Figueirense chegou nessa finalização aí. E na cobrança de escanteio, o Lucas Dias subiu mais que todo mundo na primeira trave para deixar tudo igual. Lucas Dias, hein? Já marcou contra, já marcou a favor nesse campeonato. Segundo gol dele, a favor do Figueirense. E tem mais um contra lá na derrota diante do Tombense, fora de casa. Marcou um a favor naquele jogo também, o Lucas Dias. De cabeça, bom pelo alto. O zagueiro do Furacão, tudo igual 1-1. Novo cruzamento, bola desviada, o Thiago Coelho nessa aí não ia ter como fazer nada. Primeiro tempo foi se encaminhando para o final e o Caxias chegando. O Helder de novo. Que fase do Helder, hein? Desde a chegada do Júnior Rocha, 3 gols para ele. Um gol contra o Guarani e agora 2 gols contra o Figueirense. Para chegar também na conversa de artilharia do campeonato junto com o Vinícius Popó do Ituano, com o Rafael Silva do Tombense. Terceiro gol do Helder na Série C. Presença diária do centroavante do Caxias, que saiu pra sarrada. Caxias encaminhando a vitória. Aí é nessa reta final de primeiro tempo, mas o Figueirense insistindo. E aí teve desvio no meio do caminho. O Thiago Coelho de novo indo lá pra dar uma conferidinha. Tocou nessa? Tocou o goleiro do Grenado Povo. E ainda evitou esse escanteio também. Cobrança de falta do Figueira na reta final do primeiro tempo. Thiago Coelho espalmando. Um pouquinho mais de sorte do que de juízo nessa, né? Bola quicou e escapou ali da possibilidade do Lucas Dias no rebote.
Outra grande defesa do Thiago Coelho, uma das mais espetaculares dessa quarta rodada. Na sobra, que chance ainda desperdiçou o Johnny Douglas, hein? Início de segundo tempo, Samuel comete uma falha e o Thomas Bastos, como disse meu amigo Marcelo Barros na narração, aí a bola caiu no pé do melhor chutador da equipe do Caxias, né? Pé direito na bola e chute cruzado, bola no fundo do gol, 3-1 pro Caxias. E o Samuel passou a ser perseguido pela torcida do Figueira enquanto esteve em campo até o fim do jogo. Outra grande defesa do Thiago Coelho, hein? E aí já tinha protesto da torcida do Figueira, clima ruim, clima hostil no estádio. O auxiliar técnico do Caxias recebendo cartão vermelho lá no banco de reservas. O juizão Marcelo Rudá Ramos também tendo que trabalhar ao longo da segunda etapa de partida. Metadinha do segundo tempo, escanteio cobrado. Quem tá lá? Thiago Coelho. E a defesa do Caxias para salvar a pátria. Figueirense não tinha outra saída, né? Até pela pressão da torcida, tinha que vir pro ataque, tinha que buscar esse resultado. E aí, meu amigo, esbarrou no vilão da noite para a torcida do Furacão, o Thiago Coelho. Já tinha feito um ótimo primeiro tempo e apareceu demais na segunda etapa também. Nesse lance de maneira menos honrosa, é verdade. Mas a bola foi para fora, goleiro bom também tem que ter sorte, né? 30 minutinhos e o Felipe Augusto brigando ali dentro da área. Avalanche de escanteio do Figueirense, que chegou a ter mais de 12 contra nenhum do Caxias em determinado momento do jogo. Cruzamento para a área e o toque de cabeça do Liger, já aos 45 praticamente do segundo tempo. Zagueirão do Figueirense, os zagueiros precisando fazer às vezes de atacantes, né, para o Figueirense balançar as redes. Pressão no finalzinho de jogo, chute cruzado que passou direto. Mais uma chegada dentro da área, finalização cruzada bloqueada pela defesa do Caxias. E assim foi com o jogo até os 55 do segundo tempo. E o Pintado já assumindo a equipe do Figueirense num clima dificílimo, porque o time fecha a quarta rodada na lanterna do campeonato. Esses foram os resultados da quarta rodada. Vitória do Ituano de virada sobre o ABC, 3-2 fora de casa. Em casa, o Maringá também virou para cima do Confiança com um jogador a menos, 3-2 para o Dogão. A Ponte venceu o Anápolis por 2-0, mesmo placar para Tombense e Itabaiana. No Colosso da Lagoa, o Ipiranga mostrou a força de Erechim, 1-0 sobre o CSA. O Floresta ganhou a primeira no campeonato, derrotando o Retrô também por 1-0. O Guarani venceu a sua primeira, no Brinco de Ouro, 2-1 em cima do Botafogo. 0-0 para Náutico e Brusque, único 0-0 da rodada, que teve chuva de gols, aliás, um dos 0-0 da rodada, né? Teve chuva de gols para Caxias e Figueirense, a gente acabou de ver, e também empate de placar fechado para São Bernardo e Londrina no estádio 1º de maio, na segunda-feira. E quem será que foi o cara da rodada, hein? Tinha que ser ele. O homem tá numa fase maravilhosa. O Caxias não tinha ganho ainda no campeonato. O Júnior Rocha chegou, o Helder balançou as redes contra o Guarani e agora contra o Figueirense. Marcou 2 na vitória de 3-2 do Grenado Povo, jogando fora de casa. O primeiro, esse bonito gol de fora da área. Bola acertando o Liger no meio do caminho. E o segundo na presença de área do centroavante, artilheiro, matador, o Helder. Bola no fundo do gol, um dos artilheiros da Série C do Campeonato Brasileiro, jogador de 30 anos. O Helder bastante rodado pelo futebol gaúcho e marcando agora pelo Caxias. E o paredão no mesmo jogo, né? Claro, Thiago Coelho. Um primeiro tempo espetacular, parando o ataque do Figueirense, que estava pressionado em busca de sua primeira vitória no campeonato. Lanterna da competição, produziu muito, mas não achou nada de gol porque havia Thiago Coelho defendendo a meta do Caxias. Vale menção, né, para outros goleiros que também brilharam nessa rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A gente já viu aqui ao longo do show algumas ótimas defesas, mas o Thiago Coelho com atuação fundamental, ainda mais tendo em vista essa defesa.
E o placar do jogo final, uma vitória de apenas um golzinho de diferença para o Caxias. Fora de casa. Vitória levando o Grená ao G4 do campeonato, a quarta colocação no momento com 9 pontos conquistados. Brilhou muito o Thiago Coelho. Agora também teve goleiro que apareceu no nosso show por outros motivos. Rafael Mariano do Céu. Crê em Deus Pai, meu garoto. Pelo amor de Deus, o que você foi fazer aí, irmão? Foi pegar essa bola no alto, goleiro experiente. Bom goleiro. Do Confiança. Deixou a bola escapar, mãozinha de manteiga, de vaselina. A bola sobrou ali dentro da área nos pés do Matheus Moraes. O Maringá chegou ao empate com 1 a menos em campo e depois virou o jogo e derrotou o Confiança por 3-2 numa tarde infeliz do Rafael Mariano. Vamos curtir a classificação? Ituano é o líder do campeonato com 10 pontos. É um grupo de 3 times com 10, né? A Ponte Preta em segundo com 10, o Maringá em terceiro também tem 10 pontos. O Caxias fecha o G4 com 9. Depois, fechando o G8, vem Londrina com 8, Brusque com 8, o Tombense em sétimo com 7 e o Ipiranga em oitavo com 6 pontos. O grupo de 5 pontos tem o Botafogo da Paraíba em nono, o CSA em décimo e o São Bernardo em 11º. O Retrô foi derrotado na rodada, ficou com 4 pontos e foi alcançado justamente pelo time que o venceu, o Floresta, que assume a 13ª colocação. O Guarani ganhou a primeira, 3 pontinhos na conta, é o 14º. Mesma pontuação do Itabaiana em 15º e do Confiança em 16º. E até do ABC, primeiro time na zona de rebaixamento também com 3 pontos. Depois vem Náutico em 18º e Anápolis em 19º com 2 pontos. E o Figueirense na lanterna da competição com apenas 1 ponto conquistado. Vamos aos golaços dessa rodada de número 4, começando por gol de falta. Olha o golaço do Ramon, gol de falta, belezura, gol do Galo. Fora de casa, lá no Frasqueirão, Ramon metendo no ângulo, na forquilha, no V, no L, como você quiser chamar. Denis Júnior complementando uma jogada coletiva do Guarani, roubada de bola, ligação rápida. Rafael Bilu espera o tempo certo e o Denis Júnior também. Espera a passagem da bola com o corpo ajeitado para bater de primeira e marcar o primeiro dele nessa Série C de Campeonato Brasileiro, gol importante para a vitória do Bugre. Também tivemos essa linda arrancada do Valdir Júnior. Deixou um para trás, 2, 3 e na saída do goleiro, finalização firme, com confiança, do lateral direito do Confiança, que acabou perdendo o jogo apesar desse golaço do Valdir Júnior logo no começo da partida. Também tivemos esse bonito gol do Helder, batendo de fora da área e encobrindo o goleiro com a ajuda do desvio no zagueiro Liger, matando completamente o arqueiro do Figueira para marcar o primeiro do Caxias no jogo. O Helder, um dos artilheiros do campeonato, aparecendo também no top 5. E o último tinha que ser dele, né? Neto Berola, 50 minutos do segundo tempo e o atacante de 37 anos produz essa arrancada aí. O primeiro já ficou para trás faz tempo. Veio na marcação o zagueiro e esquece. Saiu o goleiro e toma, tapinha, gelado, pressão 12/8. Um golaço do experiente Neto Berola para selar a vitória do Ituano fora de casa sobre a equipe do ABC, dando a liderança para a equipe do Galo com muito estilo, cantando de Galo na Série C. O Neto Berola com o seu Ituano e mais uma vitória e mais um golaço no Brasileirão da Série C. E depois do top 5, a rodada 5. A gente apresenta para você os próximos jogos que você confere na tela do Nosso Futebol e do Nosso Futebol Mais. Assine, consulte a sua operadora e confira 100% da Série C. Na próxima rodada, o Guarani recebe o São Bernardo no sábado às 5 horas. O Náutico no mesmo horário pega o Confiança nos Aflitos. O Brusque recebe o ABC no Augusto Bauer às 7h30. E o Anápolis tem pela frente o Ipiranga no mesmo horário de sábado. Passando para o domingo, tem Botafogo da Paraíba e Floresta às 4h30 da tarde. Também às 4h30 tem Caxias e Retrô no Estádio Centenário.
No Paraná, o Londrina encara o Tombense às 7 da noite. E o CSA joga contra o Maringá também às 7 no Rei Pelé. Fechando a rodada na segunda-feira, 2 jogos às 7h30, Segundô de Série C com Itabaiana e Figueirense lá no Sergipe. E o líder ituano encarando a Ponte Preta, também embalada num duelo de times que tem 10 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro da Série C até o momento. Te espero lá, na quinta rodada da Série C, aqui no Nosso Futebol.